Oi, bonitão, bonitone, nós estamos aqui na análise das obras literárias, agora com Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Vamos começar ouvindo essa moça? Isso aqui foi pegando na internet a Aline Maria, ela fez uma adaptação em cima de trechos de Quarto de Despejo, sem contar que é fantástica a música, olha, dá uma olhada. Quando estou na cidade, eu tenho a impressão. Estou no salão de visitas, com seus lustres de cristal, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. Quando estou na favela, eu tenho a impressão, sou objeto fora de uso, digna de estar num quarto de despejo. E aí vem o título da obra, Quarto de Despejo. Ela faz essa comparação, né? Na cidade, tudo luxo. Eu, coitado, na favela, no quarto de despejo, lá no quarto de despejo, né? No resto. Favela do Canindé, em São Paulo. Cuidado com essa negra, que essa negra vai contar. Sou Carolina Maria de Jesus, escrevo da favela, quem possa me escutar. Cuidado com essa negra, que essa negra vai contar. Sou Carolina Maria de Jesus, escrevo da favela, quem possa me escutar. As lágrimas do pobre comovem os poetas, não os poetas do salão, não, mas os poetas do lixo. Que Deus ilumine os brancos, para que os pretos sejam felizes. Olha que forte, essa frase é muito forte, que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Parabéns, Aline, adaptação maravilhosa, entra em contato com a Sala do Saber, quero dar aula junto contigo aqui de Carolina Maria de Jesus, beleza? Vou deixar o vídeo depois para vocês assistirem no final a outros vídeos. Vamos lá? Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Como subtítulo, Diário de uma Favelada. Diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. Jesus, oficialmente, Quarto de Despejo, faria parte da terceira geração modernista. Terceira geração modernista. Por que a terceira geração modernista, ou pós-45, é a geração que começa em 1945 e vai até por volta de 1970. E Quarto de Despejo foi publicado em 1960. Então ela está na mesma geração que a Clarice Lispector, apesar de ser completamente diferente em estilo, né? São duas mulheres, uma analisa um aspecto mais social, a pobreza, a favela, a outra analisa aspectos mais ligados à densidade psicológica, à solidão, à individualidade, ao individualismo humano e tal. Mas eles estão na mesma geração. É muito difícil classificar Quarto de Despejo, ele é um livro complicado de você classificar. Então, é um gênero que mistura elementos. Um gênero, vou colocar aqui, híbrido, misturado. Por que ele é um gênero misturado? É uma mistura de relato, é uma mistura de diário, tem trechos que são trechos extremamente, eu ia escrever textos, trechos extremamente poéticos, pelo meio do caminho, ela vai colocar
trechos que são poéticos, elementos poéticos que ela tira das várias leituras que ela tinha. A Carolina Maria de Jesus, ela lia muito, então ela mistura elementos e denúncia. Denúncia, não só denúncia da pobreza, mas denúncia política, denúncia dos interesses dos políticos da época e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado, porque ela transita entre a literatura e a não literatura. Né? Então ela não é necessariamente uma obra só literária. Essa obra, ela explodiu na época. Ela vendeu assim mais de 10 mil livros, coisa que para a época era inédita. De cara, ela foi para mais de 15 países. Então, ela foi um fenômeno editorial na década de 1960. Como que a coisa aconteceu? Bora lá. Quem é Carolina Maria de Jesus? Quem foi Carolina Maria de Jesus? A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Sacramento. Sacramento. Era negra, e era pobre. Então eles podem falar, se assemelha ao Machado de Assis? No início, sim. A tradição em Sacramento, da família da Carolina, era uma tradição oral. O avô dela, que era um ex-escravo, contava as histórias da escravidão. Então ela já tinha uma certa proximidade com essas tradições literárias, orais, as histórias e tal. Ela foi matriculada numa escola. Ela estuda numa escola espírita chamada Allan Kardec, que, segundo os relatos da época, era uma escola inovadora. Ela estuda muito pouco tempo, mas mesmo assim ela tem acesso não só à literatura, à leitura, e ela desenvolve esse apreço pela leitura, pela palavra escrita, desde muito cedo. Dizem que o primeiro livro que ela leu, que ela se apaixonou, foi a Escravizaura. Então ela já de cara se apaixonou por isso. De Minas Gerais, ela parte para São Paulo, e em São Paulo ela vai trabalhar inicialmente como empregada doméstica. Empregada doméstica. Doméstica. Só que ela acaba engravidando, mãe solteira. Ela vai ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina, tá? E acaba sendo mandada embora, acaba trabalhando de forma não sequencial, trabalha num lugar aqui, outro lá e tal, e vai morar na rua. Mãe solteira, moradora de rua. Moradora de rua, com os filhos. Então, negra, semi-alfabetizada, mãe solteira, moradora de rua. Final da década de 40 e tal, em São Paulo, para afastar esses moradores de rua do centro da cidade, acabam levando esses moradores e despejando, vai o termo quarto despejo, nas margens do rio Tietê, numa favela chamada Favela do Canindé. Então ela vai morar num barraco, sem água, sem luz, sem nada, nessa favela do Canindé, às margens do rio Tietê. Você imagina, com essas chuvas hoje em São Paulo, coitada, ela seria uma das primeiras a sofrer com o flagelo da desgraceira. E ali, ela vendo aquela situação toda e tal, e ela com um olhar diferenciado, gostava de ler, então ela começa a registrar esse dia a dia. Então ela começa a escrever um diário, que não é diário. Tem momentos em que ela escreve mais, tem momentos em que ela escreve menos, tem dias em que ela passa sem escrever. É uma maneira que ela encontrou de botar esse sofrimento, uma espécie de catarse, pôr para fora, botar no papel. Um relato desse dia a dia da favela. Então ela vai escrevendo então vou colocar aqui agora o diário de uma favelada. Então na década de 50, entre 1955 e 1960, entre 1955
e 1960, ela vai escrevendo, né, o que acontecia, as observações sobre a favela. Ela se sente diferente em relação aos demais. Então, aquela galera que está na favela é promíscua, ou seja, mantém relações sexuais com todo mundo, é alcoólatra, até criança bebia, é mal educada, xingamento, agressões, violência. Então, a favela é descrita por ela como um lugar horrível. Ah, mas eu posso dizer que ela é naturalista? Não, porque o naturalista, ele é condicionado ao meio e ela se sente diferente do meio. Então, na favela, promiscuidade. Na favela, alcoolismo, álcool, na favela, violência, na favela, vulgaridade, na favela, traição. Então, ela se sente diferente. A favela é um lugar que, para ela, ela está, não que ela é. Ela está naquele momento. Então, isso é uma característica importante. A segunda coisa importante que aparece, talvez, na obra dela, é a questão da sobrevivência. Previvência. Como é que ela sobrevive? Ela sobrevive de pequenos trabalhos. Então, às vezes, ela presta algum serviço, serviços domésticos. Então, volta e meia, ela tem uma roupa para lavar, uma casa para ir fazer uma faxina, alguma coisa assim. Então, ela presta pequeno serviço e ela vive de catar papel e metais. E aí ela vende esse papel, ela vende esses metais por um preço irrisório, um preço muito baixo, e com esse dinheiro ela acaba comprando gêneros alimentícios para poder alimentar a si própria e aos seus 3 filhos, né? Os 2 meninos e a Vera Eunice, que é a menina. Então a sobrevivência dela é uma sobrevivência sempre muito difícil, é sempre muito sofrida e tal. E aí entra um terceiro aspecto importante, a fome. Há momentos em que a fome é intensa, principalmente o ano de 1958, em que ela fala, né, dia 13 de maio, é uma das passagens importantes, ela fala, hoje é dia 13 de maio, é o dia da abolição da escravidão, é um dia muito legal para mim e tal, mas hoje a gente vive numa nova escravidão, a escravidão da fome, né? Ela entra nesse viés da fome, que é uma coisa triste. Então, há momentos de fome, não ter o que comer. Tem momentos em que, desde cedo, começa chovendo, ela sabe que não vai ter papel, e aí o papel vai estar molhado, ela não sai, não tem nada para servir e os filhos passam fome. Então, há momentos muito tristes. Relatos de fome, de sofrimento, de falta de condições mínimas de sobrevivência que ela tinha naquela favela. Mas tem também momentos legais. 4. Ela teve relacionamentos amorosos. Além dos 3 filhos, um dos filhos, inclusive, o pai dá uma pensão, ela se relacionou com Raimundo, que era um cigano. Cigana, ela gostava, inclusive, desse Raimundo, desse cigano, e se relaciona com um cara chamado Manoel, que, segundo ela, é um dos caras mais benquistos da favela, né? Ele trabalhava, inclusive, para o Conde Matarazzo, era um cara que se vestia bem, era um cara que não falava palavrões e tal, que quer, inclusive, ficar com ela. Só que, detalhe, ela afirma, não se submeter a homem algum. Então, olha que legal, na década de 60, uma mulher analfabeta, ou semi-analfabeta,
Mãe solteira, negra, empregada doméstica, em condição de rua, criando 3 filhos sozinha, catando papel, e não queria casamento. Ah, mas ela tinha consciência disso? Não, mas era a visão dela. E o quinto, e talvez mais importante, a crítica aos políticos. Ela critica o Juscelino Kubitschek, que na época era presidente, e era a época do desenvolvimentismo. Então, qual que é essa questão do desenvolvimentismo? Ela fala, desenvolvimentismo para quem? Juscelino Kubitschek acabou criando essa situação de inflação e carestia, aumentou o preço de tudo conforme o país vai se desenvolvendo economicamente e gera mais dinheiro no mercado, as coisas ficam mais caras. Logo, os pobres têm menos condições de comprar. É o que eles chamavam de carestia, a gente chama de inflação. Isso é criticado não só na peça Eles Não Usam Black Tie, o poder de compra dos operários, que acaba gerando a greve, do Otávio e do Braulio, como também é criticado aqui. Então o JK e vereadores de São Paulo, que só aparecem na favela, beijam as crianças e tudo mais em época de eleição. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Governadores, que também, principalmente o Adhemar de Barros, né? Governadores, que não estavam nem aí, prefeitos. Então ela critica essas figuras todas, porque ela vê nos políticos interesseiros, pessoas interesseiras. Aí eles vão perguntar algumas coisas específicas para vocês. Ela tentou publicar esse livro. Na época no Brasil, existe até hoje, uma revista chamada Herd Digest. Ela mandou esses originais desse livro para os Estados Unidos, devolveram. Então ela não foi aceita aí. Um dia, lá em 1959, ela conheceu um repórter de uma revista, que era uma revista famosa na época dos Diários Associados, chamada Audálio Dantas. Tinham feito uns beneficiamentos tal, na favela, e os meninos da favela estavam destruindo todos esses beneficiamentos, e o Audálio Dantas estava cobrindo isso. E ela comentou que ela escreveria sobre esses meninos, falou, vou falar de vocês no meu livro e tal. O Audálio Dantas, que era o repórter dessa revista chamada O Cruzeiro, que era uma revista dos Diários Associados, chegou e falou, você tem um livro? Falou, tem. Aí ela levou o Audálio Dantas para o barraquinho dela e mostrou o livro. No que ela mostrou o livro, ele viu o diário e ele se interessou. E ele foi o responsável pela publicação. Tanto é que no começo deu um quiprocó monstro, porque não sabiam se era ele que tinha escrito e estava se utilizando dela, enfim. Ele fala que ele fez algumas poucas pequenas correções no texto, mas que não tinha muito o que corrigir também, tá? Porque senão tirava a originalidade do texto. Então o Audálio Dantas foi o responsável pela publicação da obra. A obra foi um sucesso editorial em 1960. Ela vira um sucesso editorial. A Carolina Maria de Jesus pega o dinheiro deste livro e publica outros livros. Na época, inclusive, o cinema quis adaptar, o cinema internacional e tal. Ela publica, além do Quarto Espejo, ela publica Diário de Bitita, né, que é a história de uma catadora e tal. Publica Diário de uma ex-favelada, ela publica outras obras. Agora, atente para, cuidado, observe, 2 pontos, o estilo. Carolina Maria de Jesus é semi-analfabeta. Então, o estilo dela mistura uma linguagem muito simplória, cheia de erros de português, erros de colocação pronominal, erros de concordância, tem um monte de erro. Tá? Frases curtas,
Frases curtas significa dizer que ela não pensava de forma linear por muito tempo, é frase curta, um monte de erros com trechos poéticos. Então ela fica nessa variação. É um estilo próprio, né? Um estilo diferente. Esse estilo é um estilo literário, não porque ela não tinha essa noção de que estou fazendo literatura. Ela tinha a noção de que ela estava denunciando a situação dela. Então, isso é uma coisa importante. Eu trouxe para vocês alguns trechos. Então, nós vamos abrir o PowerPoint para dar uma olhada nesses trechos. Bora lá? 1958, 1º de novembro. Deixei o leito às 5h44. Ponto. Frase curta. Erro de português. E fui carregar água. Ponto. Não havia fila. Lembra que ela mora na favela, não tem água encanada e tudo mais. É isso. Mandei o João, filho, comprar 10 alguma coisa, cruzeiros, de pão. E fiz café. Ponto. O João, filho, e o José Carlos, filho, saíram comigo. Ponto. Fui no frigorífico em Capré pegar os ossos, ponto. Depois fui na pedacha, ponto. Não ganhei porque já havia acabado, ponto. Depois fui no depósito de ferro, vender os ferros, ponto. Ganhei 23, ponto. Passei na padaria Guiné, a dona Madalena deu-me bananas, pão doce, 15 pães doce. Esse é o estilo dela. Pedaços de queijo, presunto e salame. Fiquei contente. Achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar ao porco. Em 58 ela cria um porquinho. Aí ela vai matar esse porco, vai ser uma situação bem bizarra, porque o pessoal da favela vai tentar invadir a casa dela para pegar, por causa de comida e tal, uma situação bem punk e tal. Eu já estou tão habituada com as latas de lixo, vivo de catando coisas, que não sei passar por elas sem ver o que há dentro. Hoje eu não fui catar papel porque sei que não vou encontrar nada. Não vou encontrar. Tem um velho que circula na minha frente. Ontem eu li aquela fábula da rã e da vaca. Ela tinha leitura. E ela vai se comparando. A rã quer ficar que nem a vaca, quer ficar do tamanho da vaca, incha até que explode. Aí ela fala, tem a impressão que sou rã, que queria crescer até ficar do tamanho da vaca. Eu desejei vários empregos, não aceitaram-me por causa da minha linguagem poética. Ela é escritora, ou ela se considera escritora, ela se considera diferente. O pessoal da favela agride ela por ser diferente dos demais, por ela se achar. Como é que você, negra, mãe solteira, se acha melhor que a gente? O pessoal da favela agride os filhos dela e ela atribui essa agressão ao fato de que ela é vista como ser diferente ali na favela. Por isso, não gosto de conversar com ninguém. Hoje eu fui pedir esmola. Então, isso é o que ela escreve num dia. Marcão, que hora que ela escreve isso? Ou quando está chovendo, quando ela não pode catar nada, ou à noite, antes de dormir. Ali na luz da lamparina, ela escrevia. 3 de maio de 58. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, 3 de maio. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Já falava o trecho da música lá da Aline. Continua chovendo. Eu só tenho feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Outra coisa que ela tem, essa preocupação em educar essas crianças. As crianças tinham que estudar. Lá no final, eu vou deixar um vídeo em que tem depoimento disso. A Vera Eunice, a filha, falando. Né? Estou escrevendo até passar a chuva. Para eu ir lá no senhor Manuel, que não é o mesmo com quem ela se relacionava, esse aqui era dono do depósito, vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Aí eu tenho dó dos meus filhos. Quando eles vêem as coisas de comer, eles gritam, brada, viva a mamãe. A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te, se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Você já viu que os meninos foram para a escola, ela já acordou, já botou os moleques na escola, os meninos já voltaram e ela não tem o que dar de comida, de comer. Choveu, esfriou.
É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais, maio, junho, né? Tá indo. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer virada. Ela só tinha feijão e sal. Farinha, virado. Fui pedir um pouco de banha, dona Alice. Ela deu banha e arroz. Arroz, banha, e aí ela conseguiu fazer um feijão com arroz. Era 9h da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava com a escravatura atual, a fome. Eu vou deixar para vocês um videozinho, para vocês poderem ver um pouquinho mais da Carolina Maria de Jesus, esse fenômeno de pessoa e esse fenômeno editorial que mostrou a realidade do pobre a partir da visão do pobre, da favela, na década de 60. Um grande abraço e até a próxima. Carolina Maria de Jesus, segundo alguns, a primeira negra literata do Brasil. Filha de meeiros, ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, e desembarcou em 1937 na então moderna cidade de São Paulo, à procura de melhores condições de vida. Sendo negra, mulher, vinda de uma favela e mãe solteira, Carolina viveu o outro lado e as consequências dessa tal modernidade. Ela veio de Minas, né? E quando ela chegou aqui, ela foi trabalhar com Eurípides de Jesus Zerbini, né? Aquele médico que fez o primeiro transplante de coração, né? E aí, quando ela foi trabalhar na casa dele, ele falava para ela, aos finais de semana você pode sair, né? E ela falou, eu queria ficar na sua biblioteca lendo. E sempre se preocupou muito com a educação dos filhos em questão de estudo. Então mesmo a gente morava na favela e ali tinha muita enchente, que a gente morava do lado do Rio Tietê, né? Então a água vinha até o teto. Então ela levava os meus irmãos nas costas nadando, mas ela levava para a escola. Então ela valorizava muito o estudo. Bom, Carolina Maria de Jesus, ela é, antes de tudo, uma mulher muito reflexiva, muito crítica e poética. Então, alguém que se permitiu viver o quixotismo, né, dela, mesmo naquelas condições precárias em que ela viveu. Enquanto perfil característico dela, eu diria que ela é uma mulher reflexiva, crítica e poética. Depois ela engravidou do meu irmão. E aí ela grávida, a coisa ficou difícil. Então, ela foi para a rua. Aí ela estava nas ruas e vinha um político muito famoso aqui em São Paulo, que era Lucas Nogueira Garcês. E aí eles queriam limpar São Paulo dos favelados, dos mendigos que estavam na rua. Então eles queriam limpar São Paulo. Então eles colocaram vários caminhões nas ruas e colocaram todos eles no caminhão e mandaram lá para Canindé. Então, aonde é quarto de despejo, os despejados. Aí ela foi despejada lá e sem casa, sem nada. Como catadora de papel e através do material que recolhia e encontrava nas ruas, Carolina fez-se poetisa, contista, romancista para dar então a sua versão da exclusão. Nesse sentido, a literatura dela é bastante singular e ela é um marco também na literatura brasileira, porque ela foi a primeira mulher negra, pobre e favelada a ser publicada no Brasil. Uma força narrativa muito grande e a capacidade de interpretar, a capacidade de criar imagens, né? Que ali naquele livro é muito comum. Você tem várias cenas em que ela interpreta, ela diz coisas que não seria simplesmente um narrar, mas seria muito mais do que isso. Ela narra, ela interpreta e ela tira conclusões dela. Depois do sucesso alcançado, Carolina e a sua família saíram da favela e foram morar em um bairro de classe média na época, na zona norte da capital, onde, segundo a filha, houve preconceito. E já sem o mesmo sucesso de antes, a autora se muda novamente para um sítio na zona sul da capital, em Parelheiros. Negra, escritora, estava super famosa, 3 filhos, mãe solteira, uns meninos, pensa nos meninos que saíram da favela, você não imagina comigo que saíram da favela. Nós fomos muito mal recebidos ali, muito mal recebidos, eles não toleravam a gente ali. Aí
ela comprou esse sítio em Parelheiros com o quê? Um filme que ia sair da gente na Itália. Então ia eu e meu irmão, o Zé Carlos. Nós dois íamos fazer o filme na Itália. Aí eles mandaram um bom dinheiro pra gente e ela comprou o sítio. Depois eu não sei o que aconteceu, ela falou, não vão mais. Não quis mais deixar a gente ir. Não sei o que aconteceu, o que ela descobriu. Aí ela encostou um caminhão e fomos para Parelheiros. Eu lembro que era 7 horas da manhã, ela encostou aquele caminhão, que ela era assim, né? Do repente dela. Acordou todo mundo, colocou todo mundo dentro do caminhão e foi para Parelheiros. Sem janela, sem porta, sem água, sem luz, sem banheiro, sem nada. E aí nós voltamos a passar fome, muita fome. Carolina morre pobre, esquecida, justamente pelo fato de que não havia um interesse em publicar e conhecer Carolina como uma escritora. Então, todo o dinheiro que chegou até as mãos dela, ela utilizou tentando publicar as obras dela. E depois ela acaba muito descrente com a literatura. Apesar do esquecimento, a arte promovida por Carolina de Jesus encampou diversas causas que são hoje reconhecidas e que servem também de inspiração para muitos. Entendo que a Carolina tem uma discussão sobre as desigualdades sociais, sobre os problemas políticos e a pouca inserção das pautas das populações excluídas nas agendas dos grandes políticos. A importância maior é perceber que é possível que qualquer ser humano exerça o seu papel e que tenha voz, como ela demonstrou. Será que homem é tão bom quanto batata frita com